Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, na relação com o Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O STF continua com uma cadeira a menos, 10 ministros, faltando um, porque Jorge Messias foi rejeitado pelo Senado Federal há algumas semanas. A novidade é que é o seguinte, o presidente Lula está indicando que não vai desistir de Jorge Messias como seu escolhido para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso. Ele está insistindo que Messias é o seu nome. Jorge Messias, que sai derrotado, está de férias ainda como advogado-geral da União. Havia uma discussão se ele ia para algum ministério, se ele ia seguir ou não no governo. Ele que é um quadro bastante ligado ao Partido dos Trabalhadores já há muito tempo. A gente vai a Brasília com o Matheus Teixeira, que tem mais apurações sobre isso. Matheus, boa noite. Qual é a chance, afinal de contas, a gente chegou a trazer aqui a possibilidade do presidente escolher outros nomes, uma mulher negra, para, de repente, constranger o Alcolumbre, mas ele está batendo o pé? Exatamente, Thaís. Boa noite a você, todo mundo que nos assiste. No entorno do presidente, o que se diz é que para o presidente Lula se tornou uma questão de honra aprovar Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Foi derrotado com uma diferença grande, precisava de 41 votos do Senado, fez apenas 34, mas o presidente Lula entende que Messias, o chefe da Advocacia Geral da União, sofreu uma injustiça e que ele merece sim ter uma vaga no Supremo e, portanto, depois da derrota, ficou toda essa conversa, como você mesmo mencionou, né, Thaís? Será que vai indicar uma mulher agora que tinha essa demanda por uma maior representatividade, ou pode indicar até mesmo o Rodrigo Pacheco, que era o preferido da cúpula do Senado, e um gesto ali em direção aos senadores, mas não. O que se diz ali nos bastidores do Palácio do Planalto, conversei com pessoas próximas ao presidente Lula, e a ideia é reenviar o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula faz questão de aprová-lo. A grande questão é o timing, o momento que ele deve fazer isso. Se mandar antes da eleição, no Senado a avaliação é que não tem clima para passar. A derrota que já ocorreu lá atrás ocorreria novamente. Se for depois da eleição, ele poderia estar mais forte politicamente. Mas além da leitura de cenário político, tem uma questão regimental. Nosso analista Caio Junqueira, inclusive, tem uma reportagem no site da CNN que explica detalhadamente esse tema. O que ocorre em 2010, o Senado aprovou uma resolução interna que determina que, depois de reprovado um nome pelo Senado, ele não pode ser reenviado na mesma legislatura. Portanto, além da briga para aprovar Messias, o governo teria uma briga anterior para mudar o regimento interno, ou então teria que esperar a próxima legislatura que começará em fevereiro do ano que vem. Caso o presidente Lula se reeleja, isso deveria ficar, portanto, para 2027, ou então teria que ter duas brigas legislativas, uma para mudar o regimento e outra para aprovar Jorge Messias, o que na primeira tentativa não foi possível. Foi uma derrota elástica, faltaram 7 votos, ali o governo achava até que poderia perder, mas que faria 38, 39, 40 votos, mas não, teve 34 e no Senado a temperatura, segundo os senadores, não mudou. Se reenviar hoje, derrotaria de novo, mas o presidente Lula pretende insistir, tem dito que ele mesmo quer entrar em campo com mais força após o reenvio, mas ainda há uma dúvida no ar sobre o timing. Quando que o presidente deve reenviar o nome de Jorge Messias, Thaís? Obrigada, Matheus. Ainda bem que você trouxe a apuração do nosso Caio Junqueira, né? Trazendo essa preocupação, inclusive, regimental. Mas, no final das contas, como a gente fala aqui no Brasil, isso é puro suco de política. Tem um pouco de arrogância, tem bastante de teimosia, tem um querendo marcar território acima do outro.